E aí, galera, tudo bem? Bom dia! Vamos hoje ver as grandes navegações. Nós estamos numa aula de História. Nós vamos ver hoje 3 assuntos. As grandes navegações, o contexto histórico, o pioneirismo português e a ousadia espanhola. São os títulos que muitas vezes os livros utilizam para indicar esse assunto. Comecemos com o seguinte. Nós estamos no século XV até o século XVIII, é o período em que essas grandes navegações predominam. Nós estamos num momento de passagem da Idade Média para a Era Moderna, e era um momento, então, que a Idade Média chegava ao fim, o período chamado de Renascimento Comercial e Urbano. As rotas comerciais estavam praticamente destruídas e mortas. A Idade Média, vocês sabem, foi um período em que as rotas comerciais foram abandonadas, as cidades foram abandonadas, as pessoas passaram a viver em feudos. Aí o que nós temos? Nós tínhamos uma rota estabelecida entre cidades italianas de Veneza e Gênova, que continuaram mantendo um comércio com o Oriente. Essa rota comercial italiana, então, dominava o mar Mediterrâneo, Os árabes que faziam esse contato com as cidades italianas e também um contato ali no Mediterrâneo com outros povos dominavam essa rota. E aí nós chegamos no século XV com um país chamado Portugal sendo pioneiro nesse novo momento de navegações. Então as grandes navegações são um momento histórico que começa no século XV e XVI e que se caracteriza pela grande distância que países europeus passam a navegar em busca de novas terras e de novas riquezas. O pioneiro nesse processo é Portugal. Por que Portugal? Primeiramente, os reinos europeus, durante a Idade Média, eram fragmentados, sem um poder centralizado. Cada feudo era um poder à parte. Não havia um Estado forte para organizar isso tudo. Portugal, então, é o primeiro dessas regiões europeias a ter um rei centralizando o poder. Isso é importantíssimo. O Estado moderno nasce assim, com um rei juntando todos os povos em torno de sua força. Nós temos também uma localização favorável. Portugal tem um longo litoral voltado para o Oceano Atlântico. Nesse momento eles chamavam de Mar-Oceano. Portugal era um país com uma grande tradição pesqueira, tinha conhecimentos de navegação. E não só conhecimentos práticos, como também estuda-se a posição e o trabalho feito pela Escola de Sagres, uma escola de formação de grandes navegadores, Escola de Sagres. Juntando isso, nós temos também uma presença árabe, que foi forte em Portugal até esse momento, e junto dessa relação entre portugueses e árabes, os portugueses tiveram acesso a grandes instrumentos de navegação, conhecimentos náuticos, conhecimentos astronômicos. Portugueses navegavam utilizando vários instrumentos que eles aprenderam com os árabes. Nós temos em Portugal uma burguesia forte, porque era caro, era um projeto que exigia investimento. A burguesia portuguesa forte investiu junto com o Estado, e aí nós vamos ter a seguinte situação. Com o Estado, com a burguesia, com todos esses fatores, Portugal passa a iniciar um processo de navegação. Inicialmente, a proposta era navegar, e foi isso, Portugal, navegar indo conquistando pequenos territórios ao longo da costa africana. A grande aventura inicial portuguesa aqui era fazer o périplo africano. Conseguir navegar, depois de criar tantos interpostos comerciais, contornar o Cabo das Tormentas, conseguir chegar no outro lado da África. Nós vamos ter uma aula exclusiva sobre os grandes navegadores. Fechou? Então, isso tudo coloca Portugal, como pioneiro nesse processo. Fechou? E a Espanha? Onde que a Espanha entra nisso? A Espanha entra da seguinte forma. Ao contrário de Portugal, a Espanha demorou um pouquinho mais para unificar o seu território. A Espanha vivia, nesse momento, a Guerra da Reconquista. O que foi isso? Uma série de conflitos entre os espanhóis, católicos, contra os povos árabes que tinham dominado a península. Portugal já estava sem essa invasão, conseguiu se unificar. A Espanha ainda estava em uma série de combates contra a presença que eles chamavam de mouros, os árabes, no seu território. Nós vamos ter um momento importante dessa história toda, o casamento do Fernando de Aragão com a Isabela de Castela.
Esse casamento vai unificar os dois reinos, o reino de Aragão e de Castela, e esses reinos juntos se tornam fortes e poderosos, vão conseguir expulsar os árabes do seu território e ter condições de financiar as suas grandes navegações. Em 1500, Portugal descobre o Brasil. Descobre. Teremos uma aula sobre quem descobriu o Brasil. Nós veremos 2 navegadores que chegaram no Brasil, registrado tudo dentro da história antes de Pedro Álvares Cabral. A Espanha descobre a América em 1492 com as navegações do Cristóvão Colombo, um italiano navegando em nome da Espanha. Nós vamos chamar isso então de ousadia espanhola. Fechou? Os tópicos aqui. E a última parte é a seguinte. Diante disso tudo, Dudu, só um minutinho. Diante disso tudo, obrigado. Diante disso tudo, nós vamos ter a seguinte situação. Havia um desejo de dominar territórios. Portugal e Espanha estavam fazendo isso. Então a proposta aqui era a seguinte. De quem vai ser a terra que vai ser conquistada? Quem é dono? Quem terá posse dos territórios descobertos? Diversos acordos foram sendo discutidos. Portugal e Espanha, 2 grandes reinos católicos, eram de interesse da igreja que eles estivessem unificados e funcionassem bem, então o Papa participou de diversos desses acordos. Nós vamos ver só 2 deles. No livro didático de vocês tem mais 2 acordos travados entre Portugal e Espanha e o Papa tentando resolver os conflitos que existiam nessas viagens de quem ficará com os territórios descobertos, ok? Nós vamos ver 2. A bula intercoétera e nós vamos ver o Tratado de Tordesilhas. Depois de vários tratados, Portugal e Espanha chegaram à seguinte decisão. Nós vamos criar uma linha imaginária que vai estar a 100 léguas de Cabo Verde. Então, a 100 léguas da ilha de Cabo Verde, traçou-se uma linha imaginária. A proposta era a seguinte. O que estiver antes dessa linha, a leste dessa linha, vai ser de Portugal. O que estiver a oeste dessa linha, vai ser da Espanha. Esse tratado foi travado, assinado em 1493. Portugal não ficou satisfeito com esse tratado. Então a proposta de Portugal foi, no ano de 1494, exigir do Papa e do rei da Espanha um novo acordo. A proposta de Portugal seria: nós queremos uma linha a 370 léguas da ilha de Cabo Verde. Na cidade de Tordesilhas, esse acordo foi assinado. Dessa forma, o que fez funcionar essa descoberta do Brasil, para que o Brasil, uma parte do Brasil, ficasse para Portugal, é um momento importantíssimo da história, foi a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Porque imaginem, Brasil, em 1493, se ele fosse descoberto, ele não estaria em território de posse portuguesa. Então, o Tratado de Tordesilhas é uma linha imaginária a 360 léguas de Cabo Verde que determinou o seguinte: as terras que estiverem a leste são de Portugal, a oeste da Espanha. Para ficar mais claro ainda, as terras que estão não, as terras que forem descobertas a partir da assinatura desse tratado, que estiverem aqui são de Portugal, aqui de Espanha, a partir dessa linha, para ficar mais claro ainda. Desse jeito, com esse tratado, um pedacinho do Brasil ficou para Portugal. Uma imensidão da América ficou para a Espanha. Um acordo importante, um momento importante da nossa história. Ok, galera? Simples. O que nós vimos? Nós vimos o contexto da época, fim da Idade Média, início das grandes navegações, a formação dos estados modernos em Portugal e na Espanha, e os fatores que favoreceram que esses 2 países se lançassem nessa grande aventura de conquista territorial. Fechamos aqui. Deixem suas dúvidas, consultem o livro didático onde há mais informações aprofundadas sobre as bulas e os tratados. Fechou? Ok? Até a próxima, galera. Valeu!